Hoje nós vamos estudar o capítulo 10 do livro de Romanos. O capítulo 10, Paulo começa falando que os judeus rejeitam a justiça de Deus. Mais uma vez, Paulo está muito decepcionado, Paulo está constrangido, muito triste, porque os judeus rejeitaram a justiça de Deus. E ele começa dizendo: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica, ou seja, Paulo orava por aqueles seus compatriotas, pelos judeus. Minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Paulo chega a dizer lá no capítulo anterior que ele queria ser anátema, mas queria ver seu povo todo salvo, o povo judeu. Mas o fato é que Paulo tem um entendimento do que Jesus fez na cruz por todos nós. E ele sabe que Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam Deus e o poder de ser filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, como Paulo fez. Então isso deixa Paulo entristecido, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. E aqui nós vamos entender que aquele povo era zeloso com a lei. Eles iam ao templo 3 vezes por dia, todo dia. Ainda hoje, lá em Jerusalém, isso acontece. Mesmo sem templo, hoje só tem um muro de contenção, que é o Muro das Lamentações. Aqueles judeus ortodoxos, eles vão todo dia, 3 vezes ao dia, para o Muro das Lamentações. Mas eles tinham zelo por Deus, no sentido da lei, da circuncisão, do templo, das comidas. Mas, porém, não com entendimento, porque o entendimento está todo errado no aspecto da salvação. A salvação não é pela lei, como eles entendem ainda hoje, muitos, que a lei salva. Evidentemente que ninguém consegue obedecer à lei. E hoje eu fico perguntando, nos dias de hoje, o que acontece? Jesus, ele criou a igreja. Jesus não criou religiões, Jesus não criou denominações. Mas nós temos hoje muitas religiões e muitas denominações. E muitas denominações que estão totalmente em dissonância com a palavra de Deus. Nós temos denominações que não crê que Jesus Cristo é Filho de Deus. Não crê que Jesus Cristo é o Messias que veio. Não crê no Espírito Santo, que o Espírito Santo é uma força ativa. Que não crê em inferno, que aqueles que morrerem vai ter céu, mas não tem inferno, vão ser aniquilados. Tem muitos que dizem que se você não der dízimo, você não vai para o céu. Não pode participar da ceia da mesa do Senhor. Tem muitos que entendem que a salvação ainda é por obras e por fé. Nós temos muitas situações. Se você não lê um livro de um autor X ou Y, você não terá salvação. Tudo isso porém, porque não tem entendimento da palavra. É importante estudar a Bíblia para você ter doutrina. Porque muitas vezes essas pessoas que estão dentro de seitas estão indo para a condenação. Porque estão aprendendo e praticando tudo errado, totalmente em dissonância da palavra de Deus. Então, Paulo ele diz que eles têm zelo por Deus, porém, não com entendimento. Né? E assim acontece no dia de hoje, em muitas seitas. Porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procuram estabelecer a sua própria,
não se sujeitavam a quem vem de Deus. Não buscavam a justiça de Deus, a sua própria. Ou seja, eles entendiam que eles buscavam as obras da lei, da maneira deles. Eles entendiam assim. Até matar cristãos, eles faziam isso, prender cristãos. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Olha aqui o que Paulo está dizendo, o fim da lei é Cristo. Por quê? Porque Cristo cumpriu a lei em nosso favor na cruz. A lei salva se nós cumpríssemos a lei. Mas como ninguém, nenhum ser humano pode cumprir a lei, exceto Jesus, nós cumprimos na lei através de Jesus. Ou seja, a lei, o fim foi em Cristo na cruz. Ele cumpriu em nosso favor. Ora, Moisés escreveu que o homem que pratica a justiça, decorrente da lei, verá para ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá do abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti e na tua boca e no teu coração. Você não tem mais que pensar lá no alto ou lá embaixo. Essa palavra que Deus inspirou homens para escrever, quando nós estamos lendo aqui a Bíblia, é Deus falando conosco. Quando nós estamos orando, nós estamos conversando com Deus. Então, essa palavra aqui, quando nós estamos lendo aqui, é Deus falando conosco, não há nenhuma dúvida disso. Então, essa palavra, ela foi colocada para quê? Para que ela nos desse o norte de como chegarmos a Deus. Como devemos obedecer a Deus? Essa palavra, ela traz o manual, as regras do reino de Deus. E quando nós escutamos essa palavra, escutamos a voz de Deus, que o Espírito Santo nos regenera, quando abrimos a porta do coração, ele entra, faz morada na nossa vida. Tudo muda, tudo muda. Ele diz aqui agora: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Nós temos algumas etapas na ordem de salvação, ordem de saúde. Primeira coisa que nós temos que entender é que nós somos pecadores. Nós temos que reconhecer que somos pecadores. Segundo ponto é o arrependimento de tudo aquilo que fizemos contra Deus. E reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Então, tudo isso se resume aqui a confessar com a nossa boca Jesus como Senhor e em nosso coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos. Nós seremos salvos. Por que crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Porque na época de Paulo, você tinha um sinédrio composto de 71 membros. E havia duas correntes do sinédrio, os saduceus e os fariseus. Normalmente o sumo sacerdote, que era a maior autoridade aqui na terra, era aquele que somente ele podia entrar no Santo dos Santos, lá no templo móvel e no templo de Jerusalém, no Santo dos Santos, quando tinha a arca. E em cima da arca tinha um propiciatório onde colocava o sangue daquele bode. Somente ele podia entrar ali. Ele realmente era um saduceu, ele tinha poder político. Ele não cria em ressurreição, ele não cria em anjo nem em espírito. Então, se ele não cria em ressurreição, daí Paulo dizer, se crês que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Porque se Jesus não ressuscita, todos nós estamos fadados à morte eterna, não haveria salvação para ninguém. Só Jesus poderia morrer naquela cruz para salvar todos nós. Nenhuma outra pessoa salvaria. Por quê? Porque fora de Jesus não viveu ninguém na face da terra. Desculpe, na face da terra
sem pecado, só Jesus. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que crê não será confundido. Todo aquele que crê não será confundido, ou seja, não perde a salvação. A salvação, se aqueles que já estão salvos estão com o nome escrito no livro da vida. Pois não há distinção entre judeu e grego, ou seja, o gentio. Uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Paulo, mais uma vez aqui, está referendando que não há mais distinção entre judeus e gentios. Não há mais distinção. E ele vai dizer, por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como não pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Aqui eu vejo uma coisa interessante nesse texto, né? No capítulo 10, versículo 14, 13 ao 15, né, do profeta Isaías, que ele vai dizer o seguinte, certo? Que como pregarão se alguém não for enviado? Se alguém não for fazer a obra, fazer o ide que Jesus comissionou, quem vai pregar? E como as pessoas vão ouvir se não tem quem pregue? Alguém tem que pregar para que alguém escute. Mas como alguém vai crer se não ouvir a pregação da palavra? E como a pessoa vai invocar o nome de Jesus? Vai ser salvo se não crer? Então aqui, nós vamos ver que há uma ordem de saúde, ordem de salvação, onde nós vamos começar com a palavra de Deus. A palavra de Deus vai ser pregada, o Espírito Santo vai convencer do pecado, essa pessoa vai nascer de novo, vai ser regenerada. Ela que estava morta espiritualmente, ela vai ter vida espiritual. O morto espiritual não pode ter fé e não se arrepender, ela agora vai ter fé e se arrepender, porque a regeneração precede a fé. Depois de regenerado, você tem fé e se arrepende. E agora, uma vez que você tem fé e se arrepende, você coloca essa fé em Jesus e você vai ser justificado porque você creu no Senhor Jesus. Olha a sequência desse texto, desse perícope. Agora você vai ser justificado e esse mesmo Espírito vai te guiar na santificação. E você vai ser agora filho de Deus por adoção. E quando você morrer em Cristo, perseverando até o fim, você terá a glorificação e a vida eterna. Esse texto nos diz isso claramente. Aqui não fala de eleição nem predestinação, que aconteceu lá antes da fundação do mundo. Aqui os eleitos de Deus são aqueles que vão ser regenerados, justificados e vão perseverar até o fim. Esses são os eleitos, como esse texto aqui mesmo fala. Mas ele agora vai falar que Israel não pode alegar falta de oportunidade. Ah, não tive oportunidade de salvação. E Paulo vai dizer, Israel não pode alegar falta de oportunidade, mas nem todos obedeceram ao Evangelho, porque o profeta Isaías diz, nem todos obedeceram ao Evangelho, muitos pais apostólicos, moços apóstolos, tantos pregaram o Evangelho de Jesus Cristo. Eles tiveram sim a oportunidade de ouvir a mensagem salvífica de Jesus e não aceitaram, como muitos hoje. Nós estamos em 2025, no mundo com 8 bilhões e pouca coisa de pessoas, e desse total somente 2 bilhões e 500 creem em Jesus Cristo como Filho de Deus. Mas muitos não creem em Jesus como Senhor e Salvador. 5 bilhões e 500
mesmo ouvindo a mensagem salvífica de Jesus, não crê que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador da humanidade. 5 bilhões e 500 milhões não crê. Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Isaías dizendo. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então vamos entender que a salvação se dá pela fé no Messias que veio. Pela fé, pela pregação da palavra. Mas pergunto, porventura, não ouviram? Sim, por certo ouviram. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Jesus, ele morava em Nazaré e após 30 anos ele foi morar em Cafarnaum para cumprir a profecia do profeta. Ali ele começa o ministério pregando o evangelho do reino. E ele começa dizendo, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Mas ele deixou isso para os apóstolos, depois os pais apostólicos, depois chegou aos gentios e chegou até nós. Nós hoje temos essa incumbência, todos nós. Quando Martinho Lutero fez a reforma protestante, ele criou o sacerdócio universal de todos os crentes. Todos nós temos o privilégio de falar de Jesus Cristo. É o ID, no qual Deus nos comissionou. Comissionou primeiramente os apóstolos e a todos nós. Nós temos a obrigação de pregar a palavra de Deus. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, mas com gente sensata, eu vos provocarei a ira. Quando a palavra de Deus foi pregada para judeus, e judeus rejeitaram a palavra de Deus, como está lá em João, em João. Então eles foram para os gentios, veio para os que eram seus, e os seus não reconheceram, mas a todos quanto receberam, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então os gentios aceitaram a palavra de Deus. E muitos judeus vieram a crer, porque viram as bênçãos que os gentios receberam. É aquele mistério que Paulo fala. Isaías, a mais, se atreve dele, conclui dizendo o seguinte, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Ou seja, Israel rejeitou a palavra de Deus. E aí nós vamos ver como ele fala do remanescente. Tem muitos remanescentes que aceitaram a palavra, eles são os salvos. Mas eu creio que até a segunda vinda de Jesus, muitos na face da terra, vão aceitar a palavra de Deus para que haja desígnio de Deus para a restauração de toda essa gente, porque Deus tem prazer que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas aqueles que rejeitaram a Cristo, esses são vasos de desonra, são os ímpios e terão morte eterna. Mas esses que vão aceitar, que têm a oportunidade de ouvir a palavra e vão crer no Senhor Jesus, esses são os vasos de honra e são os vasos de misericórdia que o próprio Paulo falou. E Deus continue nos abençoando.